Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai falar rapidamente dos estados físicos. Embora esse assunto seja lá da quinta série, não é tão fácil a gente definir assim o que é algo no estado sólido, líquido e no estado gasoso. Mas vamos pegar como principal exemplo a molécula de água. A água no estado sólido, ou seja, o gelo, ela possui sempre forma e volume definido, ou seja, não dá para alterar essas duas características. Já a água no estado líquido, ela possui forma variável, ou seja, ela se adapta ao ambiente. Então, se você colocar água num copo, ela vai ter o formato daquele copo. Agora, se você mudar a água desse copo para uma garrafa, a forma da água vai se adaptar à forma da garrafa, certo? Então, essa forma vai ser sempre variável. E já no estado gasoso, não possui nem forma e nem volumes definidos. Ambos são possíveis de se alterar. Então, por exemplo, se você enche uma bexiga com ar, você pode alterar a forma daquela bexiga. E você também pode apertar aquela bexiga, você consegue comprimir o ar que está presente no interior da bexiga. E essas características dos estados físicos estão relacionadas com a presença e intensidade de ligações químicas entre suas partículas. No caso do estado sólido e líquido, existem ligações entre as partículas que compõem a substância. Já no estado gasoso, não existe ligação química nenhuma. Acontece que no estado sólido, a ligação entre as partículas ela é muito forte, por isso que as partículas ficam muito próximas uma das outras, então a gente não consegue mudá-las de lugar. Por isso que elas têm forma e volume definidos. No estado líquido, elas possuem uma ligação química, só que ela é um pouco mais fraca. É por isso que as partículas, então, conseguem se deslizar umas sobre as outras, mudando a sua forma. E no estado gasoso, não existe ligação química nenhuma, então as partículas estão muito dispersas umas das outras. É por isso, então, que a gente consegue alterar a sua forma e também o seu volume. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma seringa e colocar água ali dentro, tapando o seu bico, a gente não consegue pressionar nenhum milímetro daquela seringa. Porque o espaço entre as partículas do estado líquido são muito próximas, a gente não consegue apertar nada aqui. Já no estado gasoso, como essas partículas estão bem distantes umas das outras, então se você encher uma seringa com ar, você consegue comprimir ela até um determinado limite. Ou seja, então quando você comprimir uma seringa, você vai estar diminuindo o espaço entre as partículas que compõem o gás. Em relação às mudanças de estados físicos, é o mesmo esqueminha lá da quinta série. Do sólido para o líquido se chama fusão, o inverso é solidificação. Do líquido para o gasoso se chama vaporização. O inverso tem dois termos, liquefação ou condensação. Só que condensação ele é muito mais utilizado. E dos extremos sólido para o gasoso e gasoso para o sólido se chama solidificação. E o que a gente precisa adicionar aqui é que todos os processos que vão da esquerda para a direita são processos endotérmicos, ou seja, eles precisam absorver calor para que ocorra tal mudança. Então a água no estado sólido, ou seja, o gelo, para ela se mudar para o líquido, ela precisa absorver calor. Da mesma forma que a água líquida, para se tornar um gás, ela precisa ser aquecida também. E o processo inverso é o inverso. A gente precisa retirar calor da substância para que elas mudem do estado físico da direita para a esquerda. Então a água líquida, para virar gelo, a gente tem que colocar lá no freezer, retirar muito calor daquela água para que ela entre no estado sólido, ou seja, vire gelo. Então o processo que absorve calor a gente chama de endotérmico e o processo que libera calor a gente chama de exotérmico. Em relação às mudanças de estados físicos, a única que a gente tem que aprofundar um pouco em relação à água é a vaporização, que é a mudança do líquido para o gasoso, e elas podem ocorrer de três formas, e nessas três ocorre sempre o rompimento das ligações intermoleculares, que aqui no caso são chamados pontos de hidrogênio. A evaporação é o processo mais comum de mudança da água de estado líquido para o estado gasoso. E aqui tem uma coisa interessante. Se você pegar um copo d'água, no seu interior vai ter milhares de moléculas de água se movimentando aleatoriamente. Acontece que aquelas moléculas que estão na superfície, elas ficam num posicionamento rígido por conta de uma ligação específica que se forma entre as moléculas. Então elas ficam estáticas. O nome disso é tensão superficial. Então essas moléculas elas ficam unidas de uma maneira rígida. É por isso que muitos insetos conseguem se apoiar sobre a superfície da água. Então as moléculas de água que estão se movimentando aqui no seu interior, de repente acontece o quê? Na movimentação, uma consegue romper essa barreira e ir para o ambiente atmosférico. É isso que é a mudança de estado líquido para o estado gasoso. Então, a evaporação é um processo que ocorre apenas na superfície do líquido, a partir então da mobilidade das moléculas de água para o ambiente externo. E duas coisas importantes em relação à evaporação é que, embora ela ocorra em qualquer temperatura, quanto mais quente, maior vai ser a velocidade da evaporação. Por quê?
Quanto mais quente, maior a temperatura, vai haver uma maior mobilidade dessas moléculas de água, vai facilitar então que elas rompam a tensão superficial. Então é por isso que é mais fácil secar o chão em dias mais quentes do que dias mais frios. E como a evaporação só ocorre na superfície do líquido, quanto maior a superfície, maior a velocidade de evaporação também, porque você vai aumentar a área de contato do corpo d'água com o ambiente externo. Já a ebulição é um processo mais específico, e ela ocorre quando a água atinge um determinado valor de temperatura, que a gente chama de temperatura de ebulição. Nesse caso aqui é 100 graus Celsius. Então quando a gente aquece uma água, por exemplo, para fazer um café, todo o corpo da água vai sendo aquecido. Então ela vai aumentando a sua temperatura e quando ela chega em 100 graus Celsius, todo o volume de água vai do ambiente líquido para o ambiente atmosférico. Então, diferentemente da evaporação, ela engloba toda a massa de água. E a ebulição é perceptível, ela é caracterizada por todo aquele borbulhamento. E por fim, a calefação é uma mudança de estado líquido para o gasoso numa forma muito brusca, muito rápida. É quando a água é submetida a uma temperatura muito alta, ou seja, muito acima da sua temperatura de ebulição. Então, por exemplo, se você frita um hambúrguer e coloca depois a frigideira debaixo da água, acontece aquele barulho, né? Tsh, e instantaneamente a água vai do estado líquido para o estado gasoso.